Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Ministério Diaconal. Hoje seguiremos para a nossa segunda aula, tratando sobre as qualificações para o diaconato. Vimos em nossa aula anterior que o ministério diaconal ele era, é e sempre será muito importante na vida da igreja. E é justamente por esse motivo que devemos ter critério, e os critérios devem ser bíblicos na escolha daqueles a quem investiremos na função de ministro no diaconato, no diaconato da igreja. Da mesma forma como nós devemos ser criteriosos na escolha de pastores para as nossas igrejas, devemos também agir com muito critério na escolha dos diáconos. É necessário que eles passem por um período de avaliação e, uma vez avaliados pela comunidade, eles então sejam investidos do cargo. À medida que a gente começar aqui a expor, meus irmãos, as qualificações para o diaconato, talvez você sinta aí um senso de inadequação, como se, olha, e depois do que eu ouvi hoje, eu acho que eu não sou diácono, mas fique calmo, mantenha tranquilidade, porque esse senso de inadequação não é uma particularidade do diácono. Os pastores também têm um senso de inadequação. Um pai e uma mãe também têm um senso de inadequação quando lhe é apresentadas as atribuições do ministério paternal ou maternal. Todo o ministério é realmente um privilégio que traz consigo também uma grande responsabilidade, e essa responsabilidade gera em nós um peso, mas nós vivemos na graça. Devemos entender que nós não somos perfeitos. Nós nunca seremos pais perfeitos, nós nunca seremos mães perfeitas, nós nunca seremos empregados perfeitos, nós nunca seremos pastores perfeitos, nós nunca seremos diáconos perfeitos. Mas temos que buscar a nota 10, ainda que saibamos que nunca haveremos de tê-la. Mas nós vamos buscar, nós vamos até o fim buscar sermos o mínimo qualificados, buscando sempre a excelência para o exercício do ministério. No caso aqui, o que compete à nossa aula de hoje, o ministério diaconal. Nós vamos estudar as qualificações para o ministério diaconal, tomando como base as palavras de Atos 6 em relação às características dos 7 ali escolhidos para a demanda que surgira na igreja primitiva, e também estudaremos 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 em diante, quando Paulo ali vai listando as qualificações para o exercício do diaconato. Convido todos então para juntos aqui estudarmos as qualificações para o diaconato. O modelo dos 7. Atos 6, do versículo 3 ao versículo 6, diz assim: Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Não se verifica aqui, meus irmãos, a palavra diácono no texto, mas se percebe o ofício diaconal. O diaconato surge de uma demanda na vida da igreja primitiva, que era atender às necessidades das viúvas gregas no processo de distribuição diária do alimento.
E aqui a escolha se deu por parte da igreja e não dos apóstolos. Eles colocaram para que a igreja, uma vez que ela apresentou a demanda, que a igreja tivesse a responsabilidade de escolher homens para a função diaconal. E os homens que foram escolhidos, ao todo 7, eram homens que tinham algumas características. Então, houve critério na escolha. Não foi uma escolha aleatória. Não foi uma escolha pautada no operacional. Não foi uma escolha pautada nas habilidades, mas sim na fé e no caráter, conforme veremos a seguir. Primeira dos critérios usados aqui para a escolha dos 7 eram que deveriam ser homens respeitados. Em outras versões diz de boa reputação. A palavra grega usada foi martírio, que significa testemunha. É a mesma palavra de onde vem o vocábulo mártir. O que significa, meus irmãos, que aqueles que haveriam de assumir o ministério diaconal deveriam ser pessoas comprometidas. Comprometidas não apenas em dar testemunho, mas antes em ser testemunha. Assim sendo, a igreja seria bem atendida, tendo uma liderança modelo, porque ser testemunha, meus irmãos, não é uma particularidade do diácono, não é uma exclusividade do diácono, mas sim de toda a igreja. Mas é importante que a igreja tenha à sua frente liderança que seja modelo de testemunho, modelo de boa reputação, modelo de respeito. Mas não é o único critério, não era a única qualificação necessária para o exercício do diaconato. Tem uma segunda: cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Meus irmãos, ser cheio do Espírito, ser cheio de sabedoria, não deve ser compreendido nos termos de quantidade, mas sim na perspectiva da qualidade. Porque ser cheio não é uma questão de quantidade. Todos nós temos do mesmo Espírito, mas de que modo vivemos no Espírito? Totalmente dirigidos pelo Espírito ou vivendo uma luta intensa onde a carne muitas vezes prevalece contra o Espírito? Os diáconos deveriam ser homens onde se perceberia uma vida madura, uma vida dirigida pelo Espírito, uma vida com habilidades para lidar com situações conflitantes, como, por exemplo, a situação que eles estavam passando naquele exato momento, que forçou a necessidade da escolha dos 7. Havia uma situação na igreja que poderia acarretar na cisão da igreja ainda em seu primeiro momento de história. Nos seus primeiros anos de vida, a igreja poderia ali passar por uma cisão. Uma igreja de fala grega, uma igreja de fala hebraica, uma igreja de cultura grega, uma igreja de cultura hebraica, justamente por não haver uma sensibilidade para com a questão levantada pelas viúvas gregas. Mas a sensibilidade que existiu ali fez com que a igreja caminhasse unida, porque ali havia homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria. O diácono precisa ser alguém sábio, precisa ser alguém que é dirigido pelo Espírito e não pela carne. Um outro ponto que aqui é apontado pelo texto é uma alusão a Estevão. Não que os outros não tivessem, mas Estevão acabava por se sobressair ao grupo, ser alguém cheio de fé. Os diáconos devem ser notabilizados por sua fé. A palavra grega usada por Lucas é pistis, que significa tanto fé como fidelidade, ou seja,
O diácono deve ser um modelo de fé no que tange a crer, confiar em Deus, assim como ser um modelo de fé no que tange a ser alguém digno de confiança. Alguém a quem eu posso atribuir uma tarefa na certeza de que ele haverá de trabalhar fazendo o que é melhor para a glória de Deus. Porque ali está um homem, uma mulher digno de confiança, alguém que é fiel. Tá? A fé, meus irmãos, tem esse elemento. Não basta crer, tem que ser também alguém digno de confiança. E o diácono deve ser um modelo nesse sentido. Porque isso se pede não só do diácono, mas de toda a igreja. Mas a igreja precisa de modelos. Essa é uma carência do mundo de hoje. No universo da política, no universo do entretenimento, a gente tem modelos que são péssimos modelos. E por isso que a sociedade se encontra desta forma. A igreja precisa ter muito zelo para com os seus pastores e diáconos na escolha, porque eles são modelos. E o modelo deve ser um modelo realmente em conformidade com o que diz a Bíblia Sagrada. Mais do que cheio de fé, os diáconos devem ser homens de negócios. A nova versão transformadora usa a palavra, ao invés de negócios, ela usa a palavra serviço. No grego é kreia, que significa homens que atendem uma demanda, homens que atendem uma necessidade. Negócio é uma demanda, negócio é uma necessidade. A ideia era que o grupo dos 7, eles foram estabelecidos para atender uma necessidade. Qual era a necessidade? A necessidade era cuidar das viúvas, era cuidar da assistência das viúvas gregas no processo de distribuição diária do alimento. O diácono, ele não pode ser ocioso, porque o diácono é uma pessoa de negócio. Mas não negócio no sentido conforme hoje é conhecido no mundo, mas o negócio no sentido do que diz a própria palavra, negar o ócio. Ele tem que estar sempre pronto para o serviço. Ele é uma pessoa do serviço, seu nome é serviço. Ou seja, sua atenção está voltada para as demandas da igreja, de sorte a liberar os pastores para oração e palavra. Uma vez que o diácono foi estabelecido na função diaconal, ele tem a tarefa de estar sempre pronto para o serviço, de sorte que as demandas da igreja elas venham a ser resolvidas dentro de um plano, de uma gestão, mas elas vão sendo resolvidas. E assim os pastores podem se envolver com mais profundidade na oração e na palavra. Mas, meus irmãos, isso é compreendendo o diácono como um modelo, mas não é exclusividade sua ser alguém que nega o ócio. A intensidade do serviço cristão deve ser uma particularidade de todo cristão, mas conforme disse e repito, o diácono deve se colocar como modelo. Essas são as qualificações, os critérios com o qual foi estabelecido os 7 para atender uma demanda que surgiu na igreja primitiva em seus primeiros anos. Agora, nós veremos a seguir as qualificações que foram apontadas por Paulo na carta escrita ao jovem pastor Timóteo. As qualificações para o diaconato apresentadas por Paulo na primeira carta a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, eu convido você para esta leitura. Diz assim: Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade,
Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, dos versículos 8 aos versículos 13. As qualificações aqui apresentadas para o exercício do ministério diaconal na vida da igreja vêm logo após Paulo expor as qualificações para o exercício da atividade pastoral. Fica aqui bem definido, meus irmãos, que na vida da igreja, nesta época em que Paulo escreve a Timóteo, já tinha bem estruturada a sua liderança, aqueles que haveriam de governá-la. Seriam os pastores e os diáconos, conforme nós aqui temos como governo, o nosso governo enquanto Igreja Batista, pastores e diáconos. Percebe-se nas exigências apresentadas por Paulo ao jovem pastor Timóteo que cabe ao diácono apresentar certas qualidades, enquanto que outras ele deve evitar, para que então ele cumpra o seu ministério na comunidade da fé. É o que nós observaremos a seguir. Alguns itens que são coisas que necessitam ser vistas nos diáconos para que eles possam cumprir, serem investidos da função diaconal, enquanto que outras coisas não podemos ver. Em hipótese alguma, não podemos ver na vida de alguém que aspira o diaconato. Para que alguém seja escolhido para o ministério diaconal, ele precisa apresentar algumas virtudes e alguns vícios ele não pode ter. Vejamos então. O primeiro deles, respeitabilidade e integridade. A palavra grega usada por Paulo é semos, cujo significado é venerável, ou seja, honrado. O diácono deve ser uma pessoa honrada. Ele deve ser muito bem visto pela sua comunidade, por seus irmãos. E ele deve também ser visto com muito respeito por aqueles que estão de fora. Nas versões antigas, nós temos o uso do termo língua dobre. O diácono não pode ter língua dobre. O que isso significa? O diácono tem que ser alguém íntegro. Ele não pode ser um homem de duas palavras. Ele não pode ser alguém que, sentado à mesa, numa reunião, ele assume uma posição e depois, quando em outro ciclo, em um outro círculo de relacionamentos, ele assume uma outra posição. É como às vezes nós já vimos aí na história, enquanto crentes, algumas pessoas que numa reunião pequena ele assumia uma posição e quando ia para o plenário ele mudava de posição, demonstrando deslealdade para com a sua liderança, para com seus pares. Ele simplesmente mudava de posição. Meus irmãos, importa que os diáconos sejam pessoas respeitáveis. Importa que os diáconos tenham respeito tanto pelos de dentro como pelos de fora. Importa que os diáconos sejam homens de uma só palavra, pessoas de uma só palavra.
não tenham língua dobre. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que nós destacaremos aqui, entre as qualificações apresentadas pelo apóstolo Paulo, é que o diácono não deve beber vinho em excesso. Meus irmãos, aqui vem uma questão que culturalmente nós batistas entendemos que não podemos beber bebida alcoólica. Sinceramente, acho que esse é o melhor caminho. Nem sequer beber. Mas não posso aqui dizer que aquele que bebe está pecando. Porque a Bíblia não proíbe o consumo de álcool. Ela apenas alerta para o seu excesso. O problema não é o consumo. O problema é o excesso. O problema é a embriaguez. Tanto o pastor como o diácono deve ser alguém que observa com muito cuidado esta questão. Ele não pode ser alguém viciado no álcool. Ainda que ele seja facultada a condição de beber, mas ele não pode se tornar um viciado. Porque uma vez que ele se torna viciado no álcool, uma vez que ele se torna um alcoolista, o álcool se torna um ídolo na sua vida, ele passa a ser um alcoólatra. Isso vai repercutir nas suas relações. Isso vai comprometer o seu discernimento. Isso vai macular o seu modelo, porque ele é um modelo para toda a comunidade. Imagina toda a comunidade olhando para a sua liderança e vendo um grupo de pessoas que são tomadas pelo vinho, cujo discernimento está comprometido pelo vinho. Imagina um diácono no uso das suas atribuições, ele chegar a uma determinada casa embriagado para atender a demanda daquela casa. É inconcebível. Por isso que Paulo aqui diz a respeito dos diáconos, eles não devem beber vinho em excesso. O alcoolista, infelizmente, volta todos os seus esforços para um copo de bebida alcoólica. É interessante que muitos alcoolistas, às vezes eles não têm dinheiro para comprar um arroz, para comprar um feijão, mas sempre encontrarão uma oportunidade para beber uma bebida alcoólica. Tamanha era a condição de vício. O diácono preconiza uma vida cheia do Espírito, uma vida satisfeita em Cristo, uma vida contente. Ele não pode ser alguém dominado pelo vinho. O Espírito Santo, é disso que ele deve se encher, do Espírito Santo, ao invés de se encher de vinho. Do contrário, diante das situações difíceis com as quais ele terá que lidar, diante dos momentos delicados com os quais ele irá passar, ele não terá a condição de tomar decisões sábias. A coragem para a tomada de decisões não pode vir após um copo de vinho. A coragem para a tomada de decisões vem decorrente de uma vida cheia do Espírito Santo. Esse é um segundo ponto que quero aqui tratar com os irmãos. Um terceiro é: um diácono não deve ser conduzido pela ganância. A ideia contida aqui, meus irmãos, nessa expressão de Paulo, não deve ser conduzido pela ganância, um diácono não pode ser alguém que vive buscando um ganho sórdido, um ganho desonesto, um ganho vergonhoso. Ele não pode trabalhar por um lucro que é sujo. O diácono é um servo que tem que demonstrar em sua vida que ele joga o jogo de maneira limpa. Ou seja, no mundo que visa o lucro, e às vezes visa o lucro a
custe o que custar, ele não caminha na dinâmica deste mundo. Ele, em suas relações comerciais, em suas transações comerciais, ele preconiza por aquilo que é correto, por aquilo que é justo. Ele não preconiza ganhar e ganhar e ganhar, custe o que custar, ainda que isso cause mal-estar, ainda que isso cause prejuízos a terceiros. O diácono deve focar a prestação de serviço. Sua vida de trabalho, seja ele um patrão ou um empregado, ou mesmo um prestador de serviço, deve ser uma vida honesta, uma vida em que não há o que dizer. Isso significa que o diácono ele deve ter muito cuidado em seus negócios. Um outro ponto importante, meus irmãos, é que os diáconos devem ser pessoas comprometidas com a fé e com uma consciência limpa. Não é possível a igreja escolher uma pessoa para o exercício do ministério diaconal se ela não tem convicção de fé. Por esse motivo que a gente não escolhe para o ministério diaconal alguém que acabou de chegar na vida da igreja. Alguém que ainda precisa de um discipulado, precisa passar por etapas do discipulado, precisa alcançar a maturidade. Muitas vezes olhamos para alguém que é muito ativo, é realmente alguém operacional, trabalhador, mas só que ele ainda não tem substância. Usando uma expressão de um pastor presbiteriano, não tem substância. Ele não tem ainda a convicção de fé. Ele não tem ainda realmente um lastro. Ele não pode ser investido na função diaconal. Ele tem que crescer. Ele tem que ter um compromisso com a fé evangélica. Ele tem que ter um compromisso não apenas a nível de compreensão, mas também de sentimento e atitude para com esta fé evangélica. Ele precisa ter uma consciência limpa, ou seja, ele tem que caminhar de cabeça erguida. Ele tem que ter noção da graça. E ele tem que ter compreensão que a graça o educa a viver uma vida pura. Aqui nós temos duas palavras, meus irmãos, que não podemos jamais nos esquecer. O diácono tem que ser um homem de convicção, uma mulher de convicção e caráter. Não adianta falar que tem fé se esta fé não é evidenciada pela vida, pelo modo como se relaciona em casa, pelo modo como se relaciona na sociedade, pelo modo como se relaciona com os irmãos. Ele tem que ser alguém comprometido com a fé e uma consciência limpa. Ele tem que ser provado. Vem aqui o nosso quinto ponto sobre as qualificações apontadas por Paulo. Ele tem que ser alguém provado. Ele não pode ser conduzido à função diaconal de forma precipitada. Tudo tem que acontecer com muita avaliação. Uma avaliação cuidadosa. Uma vez que ele for aprovado, aí sim ele passa a exercer a função diaconal. E é interessante aqui pontuarmos. Quem vai aprovar ou não o diácono na função diaconal, o candidato, melhor dizendo, na função diaconal, não é o pastor. Não é o grupo diaconal, mas sim a igreja. A igreja, meus irmãos, ela precisa compreender que há as suas responsabilidades. Às vezes a igreja, né, isso é uma característica, pelo menos da igreja brasileira. Ela costuma sempre delegar demais e depois culpar quando as coisas não acontecem da forma como ela queria. Ela culpa o pastor, ela culpa os diáconos, ela culpa todo mundo. Só que a igreja é responsável por aquilo que ela ouve.
porque ela escolheu o seu pastor. A igreja é também responsável por seus líderes servos, porque ela os investiu do cargo, da função diaconal. Se eles fazem bem, parabéns para a igreja. Se eles fazem mal, a culpa é da igreja, a responsabilidade é da igreja. O pastor vai bem, parabéns para a igreja. O pastor vai mal, a responsabilidade é da igreja. Esse senso de responsabilidade é muito importante, porque vivemos um tempo onde ninguém toma para si a responsabilidade. Sempre se põe como vítima. O responsável é o outro. No entanto, um diácono é avaliado cuidadosamente pela igreja. É claro que a igreja, por uma questão de bom senso, sempre vai ouvir os outros diáconos. Ela vai ouvir as considerações do pastor, mas a palavra final é dela. Pelo menos é assim na Igreja Batista. E uma vez provado, ele deve ser aprovado. Em outras palavras, testado e aprovado exerce a função. Na versão bíblica corrigida e fiel, a palavra aprovado é irrepreensível. Uma vez o diácono sendo irrepreensível, ele segue para o trabalho. É uma palavra grega que traz a ideia de não vermos nele culpa alguma. Ou seja, em linhas gerais, não verificamos naquele candidato nada que possa impedi-lo de exercer a função diaconal. Então ele é aprovado. Irrepreensível, meus irmãos, não traz a ideia de sujeito perfeito, porque perfeito, conforme disse, não existe ninguém. Mas a busca pelo perfeito, seguindo o modelo de Cristo, uma vez que nós somos nova vida em Cristo, tem que existir, claro. O diácono não pode simplesmente se acomodar. O diácono não pode ser uma pessoa acomodada. Ele busca incansavelmente viver uma vida que agrada a Deus. E é por isso que ele é diácono, porque ele é o modelo de servo. O diácono precisa caminhar de cabeça erguida, na certeza de que, ainda que seja levado a juízo, diante dos homens, diante da igreja, ninguém vai conseguir achar um fato que possa desabonar a sua conduta. A ideia, meus irmãos, que Paulo queria dizer é: se houver um juízo imparcial e um diácono seja levado a esse tribunal, ninguém vai conseguir achar nada de errado nele. O mesmo se diz com relação aos pastores. Eles devem ser de uma conduta irrepreensível, ou seja, aprovados. Ninguém tem o que dizer. Se forem imparciais, honestos, ninguém tem o que dizer a respeito dessa pessoa. Mas aqui, meus irmãos, vem uma palavra, que é o nosso próximo ponto, sobre as mulheres. Porque há uma discussão entre os estudiosos se existe a figura da diaconisa, ou se o diácono são apenas homens. Até então, os irmãos aqui ouviram muito homens respeitados, homens isso, homens aquilo, e talvez as irmãs perguntem: e nós? É certo, meus irmãos, que aqui surge uma divergência na vida, no conceito de muitos estudiosos. Alguns compreendem que diáconos somente homens, outros não, podem ser homens como mulheres. E o texto que Paulo escreve a Timóteo, em um dado momento, Paulo fala sobre as mulheres serem respeitáveis e não caluniadoras, de fé e autocontrole.
Alguns argumentam que aqui estão sendo citadas as esposas dos diáconos, que deveriam ser mulheres respeitáveis, não caluniadoras, de fé e autocontrole. No entanto, eu particularmente não compartilho dessa ideia. Porque se aqui está sendo tratada as esposas dos diáconos, por que Paulo não tratou também das esposas dos pastores? Será que só as esposas dos diáconos devem ser respeitáveis, não caluniadoras, de fé e autocontrole? As esposas dos pastores não deveriam ter também uma atenção sobre algumas orientações a respeito da sua conduta? Ora, meus irmãos, eu acredito que Paulo aqui não está tocando no assunto das esposas, mas sim está tocando no assunto das diaconisas, de mulheres também dispostas, prontas, investidas na função de servir a igreja, de trabalhar na vida da igreja. Tá? Essas mulheres deveriam ser respeitáveis, ou seja, mulheres honradas. Elas deveriam ser mulheres que têm um compromisso com a verdade. Elas não podem sair por aí caluniando. Elas não podem sair por aí sendo movidas pelas emoções. Elas devem ser pessoas controladas. Elas devem ter domínio próprio. Devem ser mulheres de fé. Mulheres que crentes e mulheres que são fiéis. Ou seja, meus irmãos, para o exercício do diaconato, uma mulher ela deve carregar consigo uma experiência de vida cristã que faz dela uma mulher controlada, ponderada, uma mulher econômica nas suas palavras. Ela é discreta, ela não sai por aí falando, ela simplesmente se mantém de forma discreta, pronta para o serviço, sendo respeitável, respeitada, tanto pelos de dentro como pelos de fora. Aí voltando aqui aos maridos, aos diáconos, né? Os diáconos devem ser marido de uma só mulher e bom líder de seus filhos. Aqui é um outro ponto que há divergência entre os estudiosos. O que significa ser marido de uma só mulher? Homens divorciados podem exercer o diaconato? Não, os divorciados com recasamento podem exercer o diaconato? Primeiro vamos partir do óbvio. Pastor e diácono tem que ser modelo. Então, é inconcebível, né, um pastor e um diácono que esteja com uma vida dupla. Ele é um desqualificado. Pastores e diáconos com vida dupla, com uma mulher, uma esposa aqui, outra acolá, ele é um desqualificado. Por mais que eles sejam competentes, por mais que eles prestem serviços assim de uma qualidade, mas o caráter está maculado. Não é a questão da entrega do serviço. O que Paulo preconiza aqui é o caráter, é a fé. Por isso que o diácono tem que ser marido de uma só mulher. Meus irmãos, diante disso, diante da ideia de que tanto o diácono como o pastor devem ser modelos, compreendemos que uma pessoa divorciada, ela não tem condições de assumir o diaconato. Ela não tem condições porque ela não é modelo. Ela, na verdade, não tem condições porque ela não tem nem tempo para exercer o diaconato. Porque se para um diácono, um pastor que tem a sua família,
Já é difícil gerenciar uma família e igreja. Imagina para um homem divorciado ter que gerenciar não uma família, mas às vezes duas. E hoje em dia tem gente gerenciando 3 famílias, ou até 4. E infelizmente isso acontece na vida da igreja, com pastores e diáconos. É impossível ele conseguir gerenciar essas famílias. Há muitos conflitos. Os irmãos divorciados de nossas igrejas, eles dizem isso, eles reconhecem, pastor, há muito conflito. Eles sabem que não era o ideal, mas aconteceu. São irmãos e irmãs com quem trabalhamos, são pessoas crentes, mas que não podem ocupar uma posição que exige da pessoa tempo, exige da pessoa ser um modelo. Por esse motivo, o marido de uma só mulher deve ser aqui entendido não apenas com, não quero adultério, mas também é uma só mulher da sua vida. A não ser que a sua esposa tenha falecido, você seja um viúvo e aí casou novamente. Outra situação. Mas o que não dá é manter 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias e ainda querer ser uma posição de liderança na igreja. Não dá. O tempo não permite isso. E não é um modelo ao qual nós queremos que a igreja visualize. Por isso, importa que os diáconos sejam maridos de uma só mulher e bons líderes em sua casa. Isso não significa que os seus filhos têm que ser crentes, porque a salvação é pessoal. Eu não posso aqui determinar que os meus filhos serão crentes. Você que está me ouvindo também não pode assegurar, não, meus filhos vão ser crentes porque eu obriguei eles a serem crentes. Não. Se os seus filhos são pequenos, eles ainda caminham com você, seguirão os seus passos, mas chegará um tempo que eles vão decidir se o Deus dos pais deles vai ser o Deus deles ou se eles seguirão por um outro caminho. O que importa é, independente do caminho que o seu filho ou sua filha seguir, ele terá sempre o respeito pelo seu pai, por sua mãe. É isso. Liderar bem a casa é saber que você é ainda visto, ainda que seus filhos tenham saído da sua casa, mas você ainda é visto como uma figura de autoridade a quem eles procuram, mesmo que eles não compartilhem da mesma fé que você. Mas é claro que nós desejamos que os nossos filhos compartilhem da nossa fé e sigam pelos nossos caminhos. É claro, não sendo iguais a nós, porque nós não temos aqui nenhum desejo narcisista que os nossos filhos sejam iguais a nós, mas sejam eles mesmos, construam suas vidas, tenham a nós como uma fonte de inspiração, mas tenham a liberdade de cumprir aí a sua história buscando glorificar a Deus. Essa é a missão do diácono. Por isso que Deus exige essas qualificações. Ele é um modelo de vida a ser seguido. Bom, meus irmãos, chegamos ao final dessa segunda aula de nosso curso do Ministério Diaconal, onde tratamos aqui das qualificações para o diaconato. Vimos que as qualificações necessárias para o exercício do diaconato, elas preconizam uma vida de convicção de fé e caráter cristão. Essa é a fundamentação. Não, o que está aqui sendo exigido dos diáconos não são habilidades,
competências, mas sim vida, vida cristã, fé. A escolha do diácono ela não pode ser pautada jamais por critérios humanos, porque uma vez que um diácono for escolhido por critérios humanos, ele haverá de dar grandes problemas na vida da igreja. Ele com certeza será uma dificuldade na vida da igreja e difícil será removê-lo desta função. É fundamental que a escolha do diácono aconteça num contexto de direção do Senhor. É claro que a decisão se dá por meio da igreja. Cabe à igreja, ela é responsável pela decisão. No entanto, essa decisão tem que acontecer onde a igreja exerça a sua capacidade, usando da sua inteligência, usando do seu sentimento, da sua percepção, mas tudo isso debaixo da vontade de Deus. Muita oração e com a palavra na mão, para averiguar se de fato aqueles candidatos apresentam as qualificações que a Bíblia demanda. É claro que os diáconos, meus irmãos, podem se sentir bastante inadequados diante do que foi aqui exposto. E isso é bom, porque seria preocupante se você, depois de ouvir tudo isso, dissesse: eu tenho tudo isso, eu sou um diácono, eu sou padrão, porque ele revelaria uma convicção de fé estranha, porque a fé é humilde, a fé é dependente de Deus e um caráter de vida bastante confuso. Quando nós nos sentimos inadequados, é sinal de que realmente estamos no caminho certo. Não podemos deixar que essa inadequação nos faça viver como vítimas, sempre se justificando, ou desistirmos daquilo que Deus pôs em nosso coração, que a igreja acreditou que nós poderíamos fazer. Isso serve tanto para um diácono como para um pastor. Mas precisamos caminhar com humildade. Se sentir inadequado é o caminho certo para uma vida de humildade, dependência de Deus, onde Deus, então, a cada dia que passa, vai trabalhando em nós, no nosso crescimento e desenvolvimento na fé, para que sejamos cada vez mais próximos daquilo que foi apontado por Paulo em 1 Timóteo ou por Lucas em Atos 6. É o nosso desejo que eu, você, nós como servos do Senhor, caminhemos, ainda que com um senso de inadequação, mas buscando sermos adequados, buscando ser pessoas que caminham em sintonia com Deus, cooperadores do Senhor, líderes da sua igreja, que buscam viver em sintonia com o Senhor dessa igreja e assim sendo um belo modelo ético, espiritual para a comunidade da fé. Que Deus te abençoe e um ótimo dia a todos.